Ferrari e Red Bull já demonstram atualizações grandes para o Grande Prêmio de Miami, conforme havia sido reportado anteriormente, e nós vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e nós vamos começar aqui falando dos vermelhos da equipe de Maranello. Lembrando que as fontes sempre ficam na descrição. A Ferrari já chegou nas primeiras corridas de 2026 com um carro um tanto quanto imaturo, resultado natural dessa curva de aprendizado que nós temos com o novo regulamento, uma curva mais íngreme e acentuada, e para Miami, a equipe planejou o maior pacote de desenvolvimento da temporada até aqui. De acordo com o que está sendo reportado principalmente ali na Itália pelo Corriere della Sera, mais de 50% do SF26 será novo, o que vai de acordo com o Frédéric Vasseur, lá o chefe da equipe, que prometeu um pacote e meio de atualizações após Suzuka, e com esse período de pausa forçada, facilita ainda mais para estar com o pacote no próximo Grande Prêmio. E a Ferrari tem ido por dois lados especificamente: redução de peso e novos componentes aerodinâmicos. Com exceção do motor, esses são os principais fatores que a Ferrari precisa se atentar neste momento, sendo que já tem um chassi muito bem nascido, um chassi que pelo visto está realmente muito bom e sendo considerado possivelmente o melhor do grid até o momento. Então a Ferrari foca em eliminar determinadas fraquezas e aí com o lado melhorar o seu motor. O SF26 iniciou a temporada acima do peso. Com o pacote de Miami, a equipe estima um ganho de cerca de 1/10 por volta, apenas com o emagrecimento do carro. Ele deve finalmente ficar abaixo do peso mínimo regulamentar, e entre os itens aliviados estão peças espalhadas por todo o carro, além de dois pequenos apêndices no halo que são fabricados em carbono, material que não deve de forma alguma atrair a atenção da FIA. Só que um ponto importante que a gente deve dizer aqui é que a Ferrari estava sempre sendo colocada ali como 3, 4 quilos acima do peso. E nós sabemos que para cada 10 quilos você tem uma média de 3/10 de perda. Isso é uma média, claro que pode variar um pouquinho para mais ou para menos. Então a Ferrari, ela realmente, pelo visto, estava apenas 3 quilos, 4 quilos, alguma coisa assim, acima do peso. Se ela vai ficar abaixo do peso regulamentar, isso significa que ela poderá utilizar lastro, o que melhora drasticamente o equilíbrio do carro. Ela pode escolher onde vai colocar o lastro e com isso melhorar o equilíbrio do carro. É sempre o objetivo de praticamente todas as equipes ficar abaixo do peso mínimo. Então, para a Ferrari, essa é uma notícia excepcional e se for verdade, 1/10, querendo ou não, já faz diferença. Uma das novidades mais significativas é a asa dianteira totalmente nova. Apenas a área central permanece inalterada. As mudanças estão abrangendo abas móveis com um novo perfil, o perfil principal também foi redesenhado e você tem uma nova geometria. As alterações de fluxo afetam principalmente ali a parte lateral das rodas dianteiras, enquanto a parte, vamos dizer, traseira da asa dianteira permanece sem mudanças. Aí você pergunta, e a tal da asa Macarena, que é a asa traseira? A princípio, haverá uma versão atualizada. Em Miami, ela deve estar na pista, foi testada em Xangai, mas apresentou alguns efeitos colaterais que precisavam ser corrigidos, e a versão definitiva, em tese, traz o seguinte: modificações aerodinâmicas no volume, otimização no sistema hidráulico, tanto em peso quanto em eficiência, um ganho estimado de até 10 km por hora nas zonas de ativação, principalmente no modo reta, e a gente tem que ver que em Miami você tem períodos longos de aceleração, o que seria muito bom para a Ferrari, e a asa foi testada em Monza, no teste que a Ferrari fez agora, conforme você vê na fonte aí embaixo, e não é certeza que estará em Miami, mas há grandes chances. Caso não vá para Miami, no Canadá já é praticamente certo que veremos a asa Macarena, que é uma outra pista que tem também os seus longos períodos de aceleração, o que acaba sendo também importante. Outras atualizações da Ferrari são, por exemplo, uma nova especificação de assoalho, que já seria a segunda da temporada, isso sem contar aquela que foi utilizada nos testes de Barcelona. Existem refinamentos distribuídos entre as regiões dianteira e traseira, e na área traseira você tem ali, por exemplo, o Diego Tondi, que é o engenheiro responsável, concentrando uma atenção especial na extração de carga eficiente e também na melhoria do chamado Flick Tail Mode, nessa cauda. O corpo do carro foi mantido e não está seguindo nenhum tipo de conceito extremo. Funciona bem, não exige mudança conceitual, como falamos agora há pouco, o chassi da Ferrari aparentemente é o melhor, mas você pode ter até mesmo uma tampa do motor alternativa com uma capacidade de resfriamento um pouco diferente, pensado para temperaturas mais elevadas em Miami. No teste que foi feito no dia 22
em Monza, o objetivo era coletar os dados aerodinâmicos, também um pouquinho mais sobre o motor, num circuito de alta velocidade, além de verificar se os valores conferem com as simulações. Então os pilotos percorreram as suas voltas respectivas, que eram possibilitadas pelo regulamento, foram utilizados pneus de demonstração especial da Pirelli, não pode ser o especificado do GP, as temperaturas em Monza não estavam altas, o que acaba não dando os dados totais que a Ferrari gostaria, e no dia 23, tanto Leclerc quanto Hamilton estavam no simulador. O GP de Miami tem esse estigma de ser um ponto de virada na temporada. A gente espera que seja mesmo, mas sem atualizações substanciais nos motores, fica difícil dizer que a Ferrari necessariamente vai alcançar, por exemplo, a Mercedes. Mas me fala aí, você acredita que a Ferrari vai chegar na Mercedes? Você acredita numa reviravolta indo no campeonato ou não? Me fala nos comentários e, claro, se você tem interesse em camisetas da Ferrari ou de todas as equipes e pilotos, tem na Paddock BR com o cupom RessacaMotor para desconto e frete grátis, e também você tem qualidade altíssima no material, não é camiseta poliéster, serve inclusive para você sair num evento, são belíssimas e muito confortáveis. E se você quer um capacete, cockpit ou volante da Ferrari, tem também na Evo Design com o cupom Ressaca, fala com eles lá. Saindo do lado vermelho da força e indo para o lado azul, nós temos uma Red Bull também se aproveitando de alguns testes. Em Suzuka, a Red Bull já tinha colocado um pacote grande de atualização, só que não correspondeu às expectativas. O novo assoalho, por exemplo, sidepod, carenagem otimizada, não deu o resultado que eles estavam esperando, e tanto Max Verstappen quanto Hadjar reclamaram de falta de aderência, downforce insuficiente, um carro extremamente difícil de pilotar, inclusive o Hadjar falando que era quase impossível e potencialmente perigoso. O desequilíbrio persistiu mesmo com diversas mudanças de configuração, e os dados de Suzuka obviamente acabaram servindo de base para as atualizações que nós estamos vendo agora. Um grande pacote para Miami está sendo projetado pela Red Bull. Pierre Waché, que lidera o projeto e que inclusive está sob forte pressão, tendo algumas matérias falando que ele poderia ser demitido caso o próximo pacote de atualizações não funcione, desenvolveu as seguintes atualizações. Na asa dianteira, ela tem alguns elementos nas extremidades, nas end plates que nós chamamos, que são comuns ao resto do grid, mas que não estavam na Red Bull nas primeiras corridas. Então você deve estar vendo uma outra imagem aí dos testes, e isso impacta diretamente o fluxo aerodinâmico ao longo do carro. Nos sidepods também vimos algumas mudanças. Você tem um novo perfil, ele está com uma inflexão acentuada, então onde havia uma linha única e uniforme, agora você tem uma curvatura um pouco maior no sidepod. A mudança afeta como o ar é direcionado ao longo da carroceria lateral, o que é importantíssimo, tanto para o equilíbrio como também ali para aquela estabilidade traseira. Na asa traseira, você tem também uma atenção com o design remodelado. Segundo o Auto Racer, a Red Bull é uma das equipes que estuda o sistema do Flick Tail Mode da Ferrari, que nós estávamos falando agora, e há um trabalho aprofundado na região da saída do escapamento e também na parte traseira como um todo, buscando uma maior eficiência aerodinâmica global. A redução de peso é um dos principais problemas da Red Bull. O carro estaria de 20 a 30 quilos mais pesado, conforme já trouxemos para vocês aqui no canal, o que daria aí quase 1 segundo de desvantagem. Então o pacote inclui componentes também mais leves, o que vai contribuir para a melhora no peso. Pensa o seguinte, a Red Bull pode ganhar de 6 décimos a 9 décimos um segundo só com redução de peso. É muita coisa. Isso colocaria a Red Bull ali na briga diretamente com seus rivais mais próximos de McLaren, Ferrari e Mercedes. Então a redução de peso é fundamental para a Red Bull. No que diz respeito à energia e bateria, eles também se utilizaram de algumas estratégias de gestão de energia e também possivelmente já fez algum teste com as novas regras de super clipping que a FIA incorporou e nós trouxemos aqui no canal para Miami em diante. Bom, também foi realizado no dia 22 de abril o Filming Day, o dia de filmagens da Red Bull. Eles correram em Silverstone, ao contrário da Ferrari que foi para Monza. Max Verstappen é quem fez os testes, também com pneu de demonstração da Pirelli, não é o pneu de corrida. Os jornalistas não foram credenciados a esse evento, então as fotos foram vazadas, que nós vimos através principalmente de hóspedes de hotel que estavam em frente ao pit lane de Silverstone. Então o dia de teste da Red Bull acabou vazando, ele não era necessariamente algo oficial por parte dos touros. De qualquer forma, o motor não parece ser o problema da Red Bull de acordo com os rumores mais novos, inclusive se você viu o nosso vídeo aqui mais recente, um dos vídeos recentes falando sobre o motor Red Bull, que ele pode ser até mesmo melhor no caso. Então todo esse pacote aerodinâmico pode definir o futuro do Pierre Waché e também da Red Bull na temporada 2026.
Sabendo disso tudo, então nós temos uma expectativa alta para a Ferrari e para a Red Bull. É claro que McLaren e Mercedes não estão paradas, também terão atualizações para o próximo Grande Prêmio, e aí a gente vai ter que saber quem que conseguiu o melhor desenvolvimento. A Ferrari mudando 50% do carro, a Red Bull modificando bastante coisa também, a McLaren está falando sobre brigar por título e a Mercedes querendo se defender, obviamente. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Tem a Amorim Global para você que quer uma assistência jurídica internacional e tem também a Instant Gaming com jogos e gift cards. Um grande abraço, valeu e falou!